Fala galera, bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Eu sou o Igor com H. Oi gente, eu sou a Aline Brito com 2 T's, aproveitar que ele já falou do H dele, né? Bom, hoje a gente vai falar com uma pessoa com uma história fantástica, mas antes disso eu já vou convidar vocês para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, dar o like também se vocês gostarem dessa história, que eu duvido que vocês não vão gostar, e também segue a gente lá nas redes sociais. Posso falar agora das redes sociais? Por favor. Bom, no Instagram vocês vão acompanhar a gente lá no @podedesconstruir. No meu, no particular, @a.linebrito com 2 T's, e do Igor, que eu vou deixar ele falar. Que é Igor com H. Souza UFC. E seguir a gente aqui também, tá bom? Bora? Maravilha, hoje eu tô aqui com ele, que é pai da Beatriz, pai do Miguel e marido da Ana Paula. Tô com ele aqui, Júlio Avelar. Prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso pelo convite. Eu sou o Júlio, sem H, né? Com J mesmo, e um L só. Mas estou ansioso por dividir a história e conversar mais com vocês durante essas horas aqui. A gente que agradece pela presença, viu? Que maravilha, vai e ser compartilhar uma honra também, né, essa história. Com certeza. Bom, como vocês já sabem, se você não sabe, eu vou explicar para vocês. No nosso podcast, a gente tem um quadro que o nosso convidado traz um objeto significante, aquilo que marcou a sua vida de alguma forma. E hoje o Júlio trouxe aqui 2 objetos para nós. Mostra aqui, Júlio, para essa câmera aqui, ó. Na O que você verdade, trouxe pra gente? Na verdade, se eu puder completar, porque para não deixar ninguém de fora, são 3, né, cara? Porque tem esse aqui primeiro, que até na ordem, na sequência. Depois este aqui e por último esse aqui, que está na ordem dos 3 aqui. Bom, isso aqui, casamento, porque para mim, de verdade, eu acho que eu tenho muita sorte na vida. Né? Eu encontrei uma pessoa que, além de linda, maravilhosa, mudou minha vida mesmo, assim. Mudou minha vida completamente. E eu acho que a mulher tem esse poder, né? A mulher tem esse poder de colocar foco na vida de um homem e tem o poder de levantar um homem ou de destruir um homem também. Sim. Né? E no meu caso, com muita sorte, a Ana Paula realmente mudou minha vida completamente para melhor, né? Colocou foco, disciplina na minha vida. Foi minha parceira e é minha parceira de missão de vida e de construção de um lar, construção de uma família, que é o meu sonho realizado na vida e era o sonho dela também. Então a gente divide muitos sonhos em comum, a gente tem muitos objetivos em comum e a gente sabe, eu acho que levar a vida em casal, que é ceder de um lado, ganhar de outro e assim vai, compartilhando sempre os meus objetivos, né? Maravilha. E para mim esse é o principal objetivo, principal objeto, porque realmente deu início a tudo isso aqui, todo o resto. Né? Então, para mim, esse foi o primeiro objeto que eu trouxe. O segundo, esse paninho aqui, que tem um nome específico, mas eu sempre esqueço desse nome, foi do Miguel. O Miguel nasceu prematuro, nasceu de 34 semanas, e foi disruptivo porque a gente preparou o nascimento dele, muita festa, né? Muito maternidade com um quarto especial para receber visita, tudo isso. E, de repente, ele nasceu prematuro, teve que ficar na UTI. Sim. Ficou na UTI 10 dias. A gente não recebeu visita nenhuma, porque ninguém ia, porque tá aquela situação chata de uma criança na UTI. Minha esposa tinha que ir e voltar todo dia. Eu tive que ficar sozinho em casa com a Beatriz 10 dias e fazer tudo por ela, né? E minha esposa no hospital com o Miguel. E foi disruptivo porque, de verdade, a gente se sente impotente, assim. Impotente porque vocês não são pais e mães ainda, né? Não. Quando a gente vê um filho nosso, recém-nascido, numa UTI, naquela incubadora, cheio de fio ligado no corpo, e se tá ali é porque existe um risco, né? Sim. E você sabe que você não pode fazer nada a respeito disso. E você tem notícias, você não tem notícia a hora que você quer. Você tem notícia em alguns momentos específicos do dia, cara. E o resto do dia, cara. Como é que eu sei que ele tá bem? Como é que eu sei que tá evoluindo? Como é que eu sei... Então, para mim, aquilo foi uma loucura, assim. Mexeu com a minha cabeça, com a da minha esposa. E esse paninho é o paninho que ficava enrolado no bracinho dele para ligar a fiação, os fios todos nele, o catéter, tudo, o acesso. Sim. E esse paninho foi um paninho que, quando a minha filha, ela pôde entrar pela primeira vez na UTI para conhecer o irmão dela, porque até então ela só foi conhecer o irmão depois de 8, 9 dias, que autorizaram a entrada dela,
Foi o dia que trocaram isso aqui e tiraram o acesso dele. No que tiraram o acesso dele, ela pegou e quis guardar. Então, Que idade que ela tinha? Ela tinha 6 anos. 6 anos. E não é nem que ela... que eu pedi ou que eu guardei, ela guardou isso aqui. Isso tá no armário dela, isso aqui. Né? Então, para mim... Até pediu licença, né? Pra trazer hoje. Foi. Porque, de verdade, a gente brinca muito, eu e minha esposa, porque quando a gente vê os dois juntos, assim, eu tô realizado na vida, assim, sabe? Sim. Porque o amor de irmão dos dois é uma coisa impressionante. Eles são grudados. E começou lá atrás, começou nesse dia aqui, sabe? Maravilha. E por que mudou minha vida também? Mudou minha vida porque... eu estava numa fase, depois de 1 ano e meio da empresa que eu estava, e estava na licença paternidade, e um filho prematuro, ele exige algumas coisas... Os cuidados específicos. Exato, quando volta para casa, né, quando vai para casa. E quando foi para casa, a minha esposa, ela trabalha com uma consultoria dela, né? Então, ela não tem licença maternidade, ela não tem licença, não tem nada, tem que continuar trabalhando. Quando a minha filha nasceu, há 10 anos atrás, ela era uma executiva de empresa também. E, infelizmente, ao mesmo tempo que foi o nascimento da minha filha, descobriu um câncer da mãe dela. E a gente tinha expectativa do nascimento da minha filha acontecer e a minha sogra cuidar da minha filha, como ela fez para os outros netos dela todos. Sim. Só que, de repente, a minha esposa largou a carreira, largou a empresa, largou tudo para ficar em casa, para cuidar da minha filha e cuidar da mãe dela, que estava numa fase difícil do câncer. E eu vi a minha esposa fazer tudo isso e largou e nem olhou para trás, sabe? Não pensou 2 vezes. Então, quando o meu filho estava prematuro na UTI e voltou para casa, e minha esposa cheia de trabalho, graças a Deus, eu vi que, olha, ela não vai conseguir dar conta do trabalho que ela tem que entregar e cuidar de uma criança prematura, né? Então, chegou a minha vez de retribuir o casal, da família. Então, eu larguei o emprego, que é a empresa que eu estava, não tinha empresa nenhuma, não tinha emprego nenhum em vista, não tinha nada pela frente, mas larguei para retribuir o que ela fez 10 anos atrás, né? Então, eu fiquei em casa como cuidador. E eu não podia dar peito só isso, porque o resto eu fazia. Se pudesse, eu dava também. Dava um jeito. Dava um jeito, mas ela dava o leite e o resto eu fazia tudo para deixar ela trabalhando e ela focar no trabalho dela, né? Então, e para mim foi maravilhoso, porque assim, acho que quando você toma uma decisão bem pensada e você tem boa intenção com aquilo que você faz, né? Você acaba abrindo portas futuras muito maiores e melhores, né? Então, quando eu fiz isso, não foi com uma intenção profissional, foi uma intenção familiar pura, né, e sincera. Mas, na sequência, abriram portas profissionais para mim maravilhosas, sabe? E aí, um amigo que era presidente de uma empresa me chamou para trabalhar na empresa dele de consultoria, depois veio a pandemia, aí reverteu aquela posição de consultoria numa posição de diretoria, aí começou a alavancar tudo, né? E meu filho hoje vai fazer 4 anos, tem tamanho de 6 já. Puxou o pai, né? Exato. Então, tá super forte, saudável. Assim, valeu a pena a decisão lá atrás de ter tomado de realmente, por ele, ter largado tudo, por ele, pela família, pela esposa, mas que no futuro rendeu frutos tanto familiares por ele, que está bem demais e ficou muito bem depois, e profissionais também, porque abriu muita porta, né? Que maravilha. Então, para mim, esse foi o objeto disruptivo, realmente. E eu falo que o Miguel, acho que salvou a minha vida, inclusive profissional. Que maravilha. Porque se eu continuasse onde eu estava, talvez eu não estaria onde estou hoje, né? Julião, antes de você falar do próximo objeto, só uma pergunta. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou, assim, dentro desse cenário? De ser cuidador ali da casa, de deixar sua esposa trabalhando. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou, assim? Cara, o desafio de casa foi realmente ter a consciência de que tem coisas que o pai não consegue fazer, cara. Que é só a mãe, né? Essa fase inicial de uma criança e de um bebê é a mãe, cara. A mãe é muito, muito, muito importante. Sim. E o pai tá ali de apêndice só, de acessório, sabe, cara? É para pegar uma coisa, pegar outra, para dar uma olhada enquanto a mãe tá fazendo outra coisa. Então, mesmo querendo fazer tudo por ela, eu não conseguia porque realmente é difícil. A mãe é muito importante nesse momento, né? Agora, você sabe que o maior desafio todo foi do outro lado, eu não tinha pensado nisso, mas foi do outro lado profissional.
que foi as pessoas não acreditavam no que eu tinha feito. Não é possível. Você largou uma diretoria de uma empresa sem ter nada em vista, sem... Pela família? Ah, não, Júlio. Você sentiu nesse momento um preconceito? Total. Tanto que eu fui em algumas entrevistas depois para voltar, assim, né, que apareceram, e eu vi presidentes de empresa virar para mim, não, Júlio, mas tem alguma coisa por trás aí. Não era só isso. Não era esse o motivo. Era esse o motivo. Não, mas você tem dinheiro. Por que você não pagou um cuidador para ficar em casa, uma enfermeira para ficar em casa cuidando do seu filho? Eu falei, não, eu não terceirizo. A gente não terceiriza cuidado, né? paternidade, maternidade, educação. Cara, a gente não terceiriza isso. Hoje eu peço ajuda, lógico, uma funcionária que a gente tem lá, tal, mas é diferente. Sim. Os primeiros anos da vida de um bebê é a gente. É essencial. Né? Não, mas então, assim, o preconceito que eu senti e a crítica das pessoas pela decisão que eu tomei, sabe? Foi difícil, Igor. Assim, eu ao mesmo tempo que você via pessoas, caramba, Júlio, porra, me inspiro mais ainda em você, eu gosto mais ainda de você, pela decisão que você tomou, a grande maioria ou era direto e falava que não acreditava, ou pensava e não falava, mas... Olhava com desdém, assim. Ou por trás falava, sabe? E eu sabia disso. E nesse momento, porque assim, infelizmente, as pessoas que não estão bem estruturadas mentalmente, né, conscientemente, talvez fizesse com que você se abalasse um pouquinho por conta desse preconceito aí que você teve. Porque não é comum pai parar o trabalho, né, diferente da mãe. A mãe larga tudo e não pensa duas vezes. Para um pai, hoje em dia, ainda é difícil, embora venha acontecendo. A gente está enxergando mais pessoas, mais pais fazendo isso, né? Mas nesse momento, o que te deu mais garra, assim, de falar assim, não, independente do que as pessoas estão pensando, porque a gente é movido também a opinião dos outros, né, infelizmente, mas independente do que as pessoas estão pensando, eu vou seguir firme aqui, porque é esse... O que te fez mover nessa situação? Assim, primeiro que, lógico, não foi uma atitude impensada de deu a louca e fiz isso, sabe? A gente fez muita conta para saber quanto de gás a gente teria financeiro da família. Sim. Então, foi bem consciente. Alguns meses, eu falei assim, bom, beleza, se eu posso ficar em casa 6 meses, posso, e aí eu vou ter que ficar mais uns 3 procurando para conseguir, vou. Então, sei lá, de 6 a 9 meses a gente tem, então consigo. Então, a única motivação foi essa, e conscientemente, financeiramente pela família, a gente sabia que eu estava fazendo também. Né? Mas não tinha dinheiro sobrando também. Agora, a motivação foi uma sólida, assim, eu sabia qual que é a minha motivação, qual que é o meu propósito de vida e meu sonho principal. Minha família, cara. Minha família. Sim. Eu não trabalho para ganhar dinheiro, para ficar rico. Eu trabalho para construir um futuro para eles. Eu trabalho pensando no longo prazo para garantir o mínimo necessário de algo que eu não tive lá atrás. Né? Assim, poxa, eu vi meu pai e minha mãe se esforçarem muito para conseguir pagar um colégio particular para mim, por exemplo. Mas naquela época não existia pensamento de longo prazo. Né? Então, hoje eu quero fazer o máximo possível, ter o máximo dinheiro possível, quero, e o trabalho é um instrumento para isso, mas para garantir um futuro para eles. Porque existe um propósito. Né? É isso, o propósito nosso familiar é esse, é garantir um futuro para os dois. Entendeu? É criar os dois bem hoje, estar presente hoje, para não garantir um futuro, não estou presente também como pai e mãe, né? Mas sim, é fazer tudo possível para estar presente, para cuidar de cada etapa da vida dos dois, mas garantindo um futuro lá atrás, então, lá na frente. Então, assim, a motivação principal foi essa. Né? E se financeiramente eu estava preparado para dar um tempo profissional... Que foi possível, né? E eu estava disposto até a dar um passo atrás para isso, me recolocar pior do que eu estava, tanto faz para mim. Mas por quê? Porque eu estou enxergando no longo prazo. Estou enxergando que lá na frente o recuar... Dar 3 passos para trás, de repente, é importante para dar um salto gigantesco e garantir uma boa qualidade de criação e dos primeiros anos de vida do Miguel, assim. Né? Eu, conhecendo você, eu sei que vocês têm muita conexão, cara. Você com a sua família é muito conexo ali, finais de semana, durante a semana. Você é um pai muito presente, isso já estendendo minha admiração quanto a isso. Mas eu vejo 2 lados da mesma moeda nesse cenário. Um, que a galera meio que dá uma estilizada mesmo, deixa meio que tratar com preconceito. Mas, por outro lado, a conexão era tão forte. Eu acho que esse período que você ficou em casa, junto ali com a sua esposa, com o seu filho que estava recém-nascido, com a sua filha,
cria uma conexão tão forte que era um muro inquebrável, assim. Você estava ali firme e forte. Acho que, além da motivação, você tinha uma fortaleza dentro de casa ali. Que, É isso. mas que a galera tava fora, tava estilizando, você estava ali firme e forte, naquele propósito, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer, e o senso de propósito estava muito firme. Às vezes dá uma revolta, sabe, Igor? Porque das pessoas realmente não acreditarem que você tem... É que para mim era tão natural a decisão que eu tomei que eu só fui me deparar com esse tipo de pensamento quando eu fui tentar voltar a trabalhar, entendeu? Porque aí eu vi as pessoas tendo esse preconceito e tendo pensamento... Meu, mas por que estão duvidando que eu fiz isso, cara? É tão natural. É tão óbvio. Mas não é. Ser um pai presente e fazer escolhas de abdicar de vida profissional, vida financeira pela família não é uma coisa tão normal, infelizmente. Infelizmente. Como você disse, é mais normal para o lado feminino, infelizmente também. Mas eu vejo hoje um movimento muito forte de pais quererem estar presente, né? Como tudo é forçado, infelizmente, como tudo é forçado. Então, eu vejo hoje no LinkedIn, por exemplo, muitos pais, no Dia dos Pais, postando fotos no LinkedIn, que é uma rede profissional, mas postando fotos com os filhos, postando fotos... Virou meio moda isso, né? Mas ok, faz parte do processo. É o que está vendendo hoje em dia, né? É o que está vendendo. Faz parte do processo. Assim como todo esse processo de inclusão, diversidade e inclusão, né? Negros, mulheres na liderança, tudo mais... É forçado no começo, mas precisa forçar um pouco a régua. Para quebrar, né? Para quebrar e depois se tornar uma coisa natural. Né? Então, hoje eu vejo sim, mas quando eu fiz isso há 4 anos atrás, não se falava muito nisso e era realmente incomum. E eu acredito que a pandemia veio também, né? Então isso deu uma acelerada nesse processo. Ele nasceu em outubro. Eu tomei essa decisão em outubro. Para mim, eu voltaria a trabalhar tranquilamente lá para março, abril. Porque tudo ia acontecer, só que de repente em fevereiro veio a pandemia, cara. Aí eu pensei, bom, agora acabou a minha vida profissional, eu vou ser pai para sempre, porque nesse momento tá todo mundo cortando empregos e cortando posições, eu vou me recolocar como? Né? Mas é aí que eu digo que umas portas se abrem do nada, sem esperar e tudo acontece da forma como tem que acontecer. Maravilha. E esse segundo objeto, o que é? Fala pra gente. Cara, aí o Miguel nasceu em outubro, já entrando num outro assunto bem disruptivo na minha vida também, porque veio a pandemia, né? Todo mundo enfrentou dificuldades extremas, né? E de longe querer comparar uma dificuldade minha com outros, porque muita gente perdeu familiares, perdeu... Mas a gente se viu trancado em casa, trabalhando de casa, e a gente acabou sem funcionário em casa para ajudar também. O Miguel recém-nascido, aquela fase que é terrível de começar a educar, dar papinha, dar não sei o quê, tal, e cospe, vomita. Introdução alimentar, né? Horrível, cara. Mas a gente mudou, graças a Deus. A gente tinha adquirido um imóvel na praia, um ano antes da pandemia, e a gente acabou mudando para a praia, porque estava fazendo home office mesmo, né? Então, estava em casa trancado, ninguém estava vendo ninguém, melhor ficar lá, que uma qualidade de vida melhor. A primeira coisa que eu fiz foi comprar bicicleta para todo mundo. E a gente começou a andar de bicicleta pela praia, né? Alguns momentos do dia. E eu comecei a sentir muitas dores no testículo. Aí eu falei, bom, deve ser o selim da bicicleta, né? Não ando de bicicleta há mais de 30 anos, cara, né? Então eu falei, deve ser isso aí. E quando passar a pandemia, eu pensei, eu vou no médico, né? Aí a minha esposa sempre me colocando o pé no chão, né? Eu falei, não, passar a pandemia, você não sabe quando é que vai passar a pandemia, né? Vai no médico agora. Eu falei, mas vou como? Tá tudo trancado, né? Tá tudo fechado. Não, faz uma teleconsulta com a sua médica aí, uma médica que eu confio muito, uma endócrino. Ela te conhece bem já, ela vai saber o que fazer, né? Aí fizemos uma teleconsulta, ela falou assim, Júlio, todo ano eu te peço um check-up geral. Então, não é porque tem pandemia que você não vai poder fazer o check-up. Então, pega um dia que você vai voltar para São Paulo aí, sem urgência nenhuma, vai fazer o check-up e a gente já tira as dúvidas, né? Fui fazer o check-up. Eu vou tudo para contextualizar e chegar no objeto, tá? Não, tranquilo. Porque é importante o contexto. Acho que o contexto é mais importante. Porque quando você olha, isso é um recado de uma filha para um pai. Sim, com certeza. Que tá óbvio, né? Tá Lindo. Óbvio, mas que todos os pais têm isso aqui. Né? Mas o contexto é mais importante. E aí, eu fui fazer o check-up. E o primeiro exame que eu fiz foi um ultrassom de testículo. E isso era umas 9 horas da manhã, mais ou menos. Aí o médico do ultrassom falou na hora, falou assim, olha, você tem urologista? Eu falei, não. Ele falou assim, mas procura que você tem um tumor sólido aqui. Tumor sólido, até então, eu falei assim, aberto, né? Não sou especialista em oncologia, então não sei. Mas tá bom, vamos procurar.
parei no estacionamento do laboratório mesmo, liguei para o Einstein, falei, tem médico aí disponível? Urologia? Tem consulta? Tem. Tá vazio o hospital, pode vir, tá pandemia, né? Sim. Saí de lá, era pertinho do hospital, fui. Chegou no consultório, ele falou assim, Júlio, 2 notícias. Uma boa e uma ruim. Antes da notícia boa e ruim, eu te falo, você está com câncer. Você tem câncer de testículo. Você quer a boa ou quer a ruim? Eu falei, eu quero a ruim, doutor. Ruim é que é um câncer muito agressivo e ele dobra de tamanho a cada 15 dias. Então a gente tem que operar o mais rápido possível. Ele falou assim, eu falei, e a boa? A boa é que está no início, na fase inicial ainda, me parece, né, que está na fase inicial ainda. E por ser muito agressivo, ele é altamente curável também. Ele falou, se eu tivesse opção por escolher um câncer para ter, eu teria o de testículo, porque no homem é um dos mais curáveis que tem. Quando rapidamente também descoberto, Quando identificado rapidamente. É isso aí. E quando você tem condições... Sim. De tratar. Exatamente. E aí eu falei, doutor, eu estou em jejum, porque eu fui fazer exames de manhã. Vamos fazer a operação hoje? A cirurgia agora? Ele falou assim, agora? Eu falei, agora, doutor, porque eu quero tirar rápido do corpo isso. Sim. Ele passou a mão, ligou para a mesa cirúrgica, falou assim, tem mesa cirúrgica disponível? Tem, doutor, está vazio o hospital. Quer subir agora? Não, vou preparar ele aqui e a gente sobe. Aí, cara, não sei o que eu tinha naquele dia, eu estava possuído. Passamos o telefone, eu falei para minha esposa, meu chefe e para minha mãe. Eu falei, olha, eu estou com câncer e vou tirar o câncer agora. Eu falei, como assim? Não, vou operar daqui 2 horas, que é o tempo de me preparar. Prepara tudo em casa e não sei o que e tal. Tá bom. Já bateu desespero em todo mundo, né? Mas assim, eu tava tão tranquilo, sabe? Sim, isso que eu ia perguntar. Qual foi a sensação Cara, na hora que ele te falou assim, você tá Igor. com câncer? Não sei, cara. Não sabe, tava... Não sei, eu tava possuído, não sei o que tá acontecendo. Acho que um anjo desceu em mim ali na hora. Te deu uma paz, te deu uma tranquilidade. E uma segurança de operar e tirar, sabe? Sim. Aí ele falou, tá bom, então vamos operar. Aí eu descobri 9 da manhã, mais ou menos. Deram umas 3 da tarde, mais ou menos. Eu tava fazendo cirurgia para tirar já. Saí da cirurgia, que é uma cirurgia simples, graças a Deus, rápida. E fiz, né? Aí, bom, a primeira sensação é de alívio total. Fui para casa com a sensação de tirei o câncer do corpo, né? Aí, de repente, vem a consulta com o oncologista, né? Sim. Aí o oncologista fala, bom, Júlio, agora a gente vai fazer uma série de exames para saber se tem metástase, né? Puxa, tá bom, vamos fazer, vai. Cansativo demais, mas tem que fazer, vamos embora. Aí fiz. Aí ele falou, Júlio, acho que tem alguns linfonodos seu aumentados. Isso significa que pode ter célula cancerígena aí. Tá bom, doutor, então é cirurgia. Tá bom. Então, isso foi em maio, a primeira. A segunda cirurgia foi em agosto. Aí sim, uma cirurgia pesada, 8 horas de cirurgia, com 1 semana com dores gigantescas no corpo todo e tal. Mas tirei os linfonodos, tirei os linfonodos do lado direito, né? E tinha realmente 2 linfonodos que tinham metástase já. Aí, bom, próximo passo, consultas, mais exames. Não, doutor, ele falou, não, Júlio, agora não tem mais o que fazer. Ele falou assim, a gente não tem como saber se tem mais alguma parte do seu corpo que tenha metástase, então é quimioterapia agora. Aí, a primeira coisa que vem na cabeça é morte, né, cara? Sim. Porque na hora não me vem na cabeça algum caso de sucesso, só vem na cabeça caso de fracasso de quimioterapias que deram errado, Sim. né? E aí eu falei, mas e se eu não fizer, doutor? Ele falou assim, se você não fizer, 40% de chance de você voltar aqui com uma metástase. Eu falei, se eu fizer? Ele falou assim, se você fizer, menos de 1% de chance de voltar alguma coisa. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Aí, então, isso era agosto, aí eu comecei a quimioterapia em setembro. Isso a gente tá falando tudo de 2020, né? De 2020, pandemia 2020, rolando recente. solta. Pandemia rolando solta. Mas aí, assim, é engraçado, né? A gente estava... antes da descoberta do câncer, em casa era aquele cuidado extremo, né? Eu ia no mercado, voltava, tirava a roupa e ficava espirrando spray no corpo todo. E não Que sei ninguém sabia o que era também o Covid na Exato, época, né? Ninguém sabia o que era. ao certo nada. Mas aí, com o câncer chegando, o Covid passa a ser secundário, né? Sim. Então, É isso que eu ia falar. voltou, meu funcionário voltou para casa para ajudar e foi uma pessoa fantástica também, porque ela só fez uma pergunta assim para minha esposa, me prepara uma mala para quantos dias? Ela falou, vem para 20 dias aqui, porque a história tá feia aqui.
Aí comecei a quimioterapia, passei o aniversário de 6 anos da Beatriz num centro de oncologia, porque eu entrava às 7 da manhã todo dia e saía às 6, 7 da tarde todo dia. Injetava 11 litros de líquido de remédio no meu corpo, todo dia. Engordava de 6 a 8 quilos por dia. Isso era todos os dias durante uma semana, descansava 15 dias, todos os dias durante uma semana de novo, né? E no 3º ou 4º dia da primeira semana, aí meu coração, o batimento caiu de 90 e pouco para 30 e pouco. Aí o enfermeiro, que era uma pessoa fantástica, ele virou para mim e falou assim, eu não vou injetar hoje em você porque você vai parar. Teu coração vai parar. Vamos para pronto-socorro cardiológico agora. A gente desceu para pronto-socorro cardiológico, fiz exames demais no meu corpo e realmente estavam injetando tanto líquido no meu corpo que o coração não tinha espaço para bombear. Sim. Aí começaram a me dar diurético também, aí a coisa voltou ao normal, mas... Proporcional ao tamanho também, né? Exato. A quantidade. Exato. E como eu tirei os linfonodos, eu não conseguia urinar. Sim. Então o diurético ajudou muito nesse sentido. E aí, na segunda semana, Igor, eu voltei para casa, ficava em casa, mas prostrado. Eu tive exatamente todos os efeitos colaterais que vocês podem imaginar. E vocês veem paciente oncológico, eu tive, cara. Muita náusea, muito vômito, prostração, não conseguia sair da cama, não tinha vontade de levantar, não tinha nada, assim, sabe, de ânimo, motivação para nada. Na primeira semana pós-ciclo. Mas no 4º ou 5º dia pós-ciclo, foi o dia mais triste da minha vida, porque eu fui tomar banho e aí, de repente, eu fui passar a mão na cabeça, passar o shampoo e saiu tudo. Saiu todos os meus cabelos na minha mão, assim. Eu quase não fiquei depressivo, assim, sabe? Depressão eu não tive. Eu estava até animado porque eu estava motivado, assim, sabe? A vencer, realmente, a curar o câncer, a tirar o câncer do corpo. Sim. Só que foi o primeiro dia que eu desabei. Desabei no banho, assim, fiquei sentado no chão por minutos, chorando, porque só me via caso ruim na cabeça. Só via imagem de paciente oncológico careca e que morreu. E outro detalhe, eu acho que o cabelo ele é muito gritante na questão da químio. Porque, por exemplo, você vai ver filmes que falam de pessoas com câncer, você quase não vê sinônimo de vômito, das pessoas deprimidas. Você vê o que é muito marcante, a pessoa sentada na cadeira, raspando o cabelo caindo. É algo físico, né? Eu acho que na hora que você passou a mão na cabeça, caiu a ficha, tipo, putz. E tem a ver também com vaidade, tem a ver com um monte de coisa que você... Eu estava preparado para isso. Eu achava que estava preparado para isso, mas não estava. A hora que saiu tudo na minha mão, assim, eu caí em choro. E foi, acho que a única vez que minha esposa, de repente, ela entrou no banheiro, assim, no banho, me viu no fundo do poço, assim, sabe? Minha filha viu também. Sim. Eu acho que realmente a família, para mim, foi... Em especial minha esposa, para vencer o câncer, foi uma coisa de outro mundo, assim. E aí, perdi todos os pelos do corpo, fiquei careca, fiquei inchado, engordei 30 quilos, assim, foi terrível. Mas eu tinha uma motivação dentro de mim que me deixava com ânimo, né? Sim. Só que no dia seguinte, que eu perdi o cabelo e minha esposa e minha filha me viram no fundo do poço, assim, aparece isso aqui, cara. Que pra mim foi... Que legal. Mostra aqui nessa câmera aqui. Sabe, porque eu acordei e vi esse bilhetinho da minha filha, essa pintura que ela fez pra mim, papai, eu te amo. Isso muda tudo, cara. Muda tudo. Porque você vê realmente que existe... Se você pensa em desistir, não dá pra desistir, cara. Se você pensa em desistir, quando você olha isso aqui, não dá, sabe? É por ela, é pelo Miguel, cara. O Miguel tinha nem 1 ano, cara. Porque no segundo ciclo que eu fiz, foi a festinha de 1 ano do Miguel, cara. Que eu passei no centro de oncologia também o dia todo. Miguel tinha menos de 1 ano. Como é que um bebezinho, como é que eu vou pensar em deixar minha esposa sozinha no mundo, com 2 crianças, sendo uma bebezinha, sabe? Assim, não deu. Então, aí eu me reergui, cara. Se eu cheguei no fundo do poço, neste dia eu cheguei pela minha esposa. E principalmente depois que eu vi esse bilhete da minha filha, realmente eu fiz o possível para me reerguer e enfrentar de peito aberto o câncer realmente para vencer, né? E eu realmente acredito que a mentalidade, ela guia as atitudes, né? E guia tratamentos, inclusive. Então, assim, se você está positivo, se você está querendo vencer a doença,
A mente humana ela é capaz de fazer coisas sobrenaturais, cara. Sobrenaturais. E isso tem estudos médicos que comprovam isso, cara, sabe? Então, realmente, eu decidi... Isso, lógico, não fiquei positivo pensando em vencer o câncer. Fiquei positivo depois que eu vi isso aqui, cara. Sim. Só que refletindo hoje, olhando para trás, isso aqui teve um papel fundamental na minha vida para vencer o câncer. Porque foi isso um dos principais motivos de eu reerguer e de peito aberto vencer o câncer. E outra coisa, assim, sabe? Eu mudei minha postura frente à sociedade também. Porque, assim, as pessoas sabiam que eu estava com câncer e as pessoas me ligavam ou me escreviam. E era sempre aquela postura assim. Ai, Júlio, por que você? Por que você? Você é um cara tão bom, você só faz bem para as pessoas, você ajuda tanta gente, você não sei o quê. Por que você? Porque Deus fez isso com você, sabe? Porra, mas eu tava tão positivo que eu falei, quer saber? Eu não vou atender mais nada, eu não vou ficar lendo WhatsApp mais, não vou ficar lendo mídia social, não vou fazer nada, cara. Sim. Porque assim, essas pessoas estavam me derrubando. Júlio, quando você escutou essa mensagem porque Deus fez isso com você, você pensou exatamente isso? Não, Aline, não, assim, eu nunca parei para refletir durante o tratamento sobre isso, sobre o que as pessoas me escreviam. Uhum. Depois que eu tomei essa decisão, eu parei para refletir sobre isso. Eu li aquilo e falava, sei lá, porque eu, né, cara, acontece. Sim. Todo mundo tá sujeito a isso, cara. Mas aí, depois que eu tomei essa decisão de não falar mais com as pessoas e me trancar no meu mundo familiar para me manter positivo, eu comecei a refletir, por que eu? Mas você culpava Deus? Não, pelo contrário. Aí eu comecei a responder para as pessoas, até uma ou outra só mais próximas, lógico, né? Cara, eu não questionei por que Deus me deu uma família tão boa. Uhum. Eu não questionei por que Deus colocou uma mulher tão fantástica na minha vida. Eu não questionei por que Deus me deu pais tão maravilhosos que construíram meu caráter e minha índole. Eu não questionei por que Deus colocou um pai na minha vida que tinha 3 turnos de trabalho para pagar uma colégio particular para mim. Eu não questionei porque Deus deu 2 filhos maravilhosos para mim com saúde perfeita. E nem questionei Deus porque colocou as pessoas certas na minha vida para me ajudarem a trilhar minha carreira profissional. Agora eu vou questionar Deus porque me escolheu para me dar um câncer? Pelo contrário, cara, eu me sinto abençoado. Eu me sinto abençoado de ter descoberto um câncer no início. Me sinto abençoado por ter uma família maravilhosa que me ajudou e me manteve motivado e fora da depressão. Eu me sinto abençoado por ter amigos maravilhosos que também me davam mensagem de apoio. Sim. Então não tem por que eu questionar Deus agora. Me sinto abençoado também por ter condições financeiras e ter um baita de um convênio e poder pagar o tratamento, pagar as consultas, pagar a quimioterapia, tudo isso, porque eu sei que esse mesmo paciente como eu, no SUS, morre. Uhum. Morre porque não tem tempo de descobrir a tempo, não tem tempo de fazer os exames, não tem produto pago pelo SUS suficiente para tratar a quimioterapia. Então, eu vou questionar Deus agora. Pelo contrário, eu me sinto abençoado. Para mim, esse câncer foi uma benção. Eu encarei da seguinte forma. Deus, infelizmente, o câncer é uma coisa que... Os médicos falam isso até, que infelizmente todo mundo vai ter um dia. Uhum. Né? Seja qual tipo for. Né? Eu encarei da seguinte forma. Deus colocou isso no meu corpo. Me deu uma missão de vida. Se eu trilhasse a minha vida num bom caminho, eu ia descobrir rápido, ia tirar rápido e foi o que aconteceu. Sim. Se eu tivesse trilhado de um jeito ruim, talvez eu fosse descobrir lá na frente só ia ser minha derrota, isso, sabe? Uhum. Não ia ter tempo de tirar. Então, para mim, foi uma bênção nesse sentido até. Deus deu ter uma resposta divina do tipo assim, você tá no caminho certo, sabe? Cara, isso vai muito de encontro com o que eu penso. Você lembra aquela vez que eu te expliquei do propósito? Sim. Vai muito de encontro com o que eu acredito, cara. É fantástico. Porque o que acontece? Eu acredito que tudo é providência divina. Tudo é providência. Eu tudo é também providência. acho. Então eu acredito que o que acontece? Quando você largou o emprego pra ficar em casa, Já criou aquela conexão, já criou aquela fortaleza que eu te falei anteriormente. E quando veio o momento mais difícil da sua vida, você tá com aquela conexão bem firmada, bem forte. Então isso te deu combustível e motivação. Quer ver outra providência que eu falo também? Quando eu comprei a casa no litoral, as pessoas me criticaram muito. Falaram assim, Júlio, pra que gastar tudo isso de dinheiro numa casa que você vai
curtir os primeiros meses só fim de semana, depois você nem vai querer ir mais, porque pô, todo fim de semana ir pra praia e tal, não sei o quê. Eu falei, eu tô comprando isso, não é nem por mim e não é nem para ostentar alguma coisa. Eu e minha esposa, a gente tá comprando isso porque a gente tá visualizando lá na frente o crescimento dos meus filhos e terem experiências e momentos com a gente em família. Com certeza. E lá na frente, eles levarem os amigos pra praia. É gostoso isso, sabe? A gente visualizando isso, deles dentro de casa, trazendo a sociedade para dentro de casa, os amigos dentro de casa, para viver e a gente acompanhando de perto tudo isso. Para isso a gente comprou a casa. Mas, cara, veio a pandemia. A gente começou a morar na casa. Morando na casa, veio a bicicleta. A bicicleta me trouxe algumas dores no testículo. E aí... Eu descobri. Com certeza. Talvez, se eu não tivesse andando de bicicleta, ia demorar um pouco mais para... Então, eu acho que tudo acontece como tem que acontecer, cara. Tudo é providência. Bom, você falando da nascimento do seu filho, da sua filha, fazem 9 anos. Mas quem era o Júlio lá na infância? Vamos voltar um pouco lá atrás. Quem era o Júlio lá na infância? Quando era pequeno... Como que era o Júlio na sua infância? Eu nunca fui pequeno, tá aí. Pequeno de idade, jovem, quando era novo. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, ela tem 3 anos a mais que eu, a Fabiola. É alto igual você? Não, cara, não. Não é alta igual eu, não é alta igual eu. Ela tem um pet shop ali no Morumbi também, o Distrito Pet, propaganda do pet shop dele. E aí ela sempre acompanhou minha vida assim também, ela é muito próxima, assim, sabe? Apesar de no dia a dia a gente não estar tão próximo, né? Sim. Fisicamente, mas a gente é muito próximo, assim, familiarmente, né? Com certeza. E aí sua infância foi... Você falou com seus pais? Cara, meus pais... engraçado, meus pais não têm escolaridade, meu pai e minha mãe não têm nem primeiro grau completo, os dois. Os dois trabalhavam. Quando a gente nasceu, minha irmã nasceu, minha mãe deixou de trabalhar, né, como era comum naquela época. Meu pai, para conseguir proporcionar a escola particular para a gente, meu pai tinha 3 turnos, né? Trabalhava de dia na indústria farmacêutica, já naquela época, como vendedor. Trabalhava no Jockey à noite, no caixa. Meu pai fazia um monte para conseguir proporcionar para a gente o mínimo possível, né? E esse mínimo, eu acho que acertadamente eles fizeram, foi escola, né? Educação. Mas sempre foi um pai e uma mãe muito presente, assim, sabe? Não, eu acho que não tanto quanto eu sou hoje com minha esposa, até pelo modo, né? Não eram pais muito amorosos, assim. Hoje, eu e minha esposa, a gente é muito amoroso. A gente é abraço, é beijo o tempo inteiro, eu te amo o tempo inteiro, sabe? Era diferente naquela época, né? Era outro perfil de pais, né? De demonstrar, inclusive, esse tipo de amor, né? Exato. O homem não demonstrava muito, né? E lá em casa sempre foi a minha mãe, sempre foi a segurança da casa. Sempre foi a disciplinada que... Colocava ordem. Exato, E meu pai, o brincalhão, que não sei o que e tal, sabe? Mas... Aí a fama, a mais chata, né? Mais rígida da mulher. E o homem mais tranquilo. Meu pai é mais tranquilo. E eu acho que eu sempre fui muito grudado na minha mãe. Né? Então eu acho que eu peguei isso dela também. A disciplina, sabe? Aquela responsabilidade extrema. Então você fica até chato, às vezes, e rigoroso demais. Né? Eu enxerguei um pouco esse meu lado rigoroso. Eu vi minha mãe na hora, assim, quando teve a pandemia e começou o homeschooling, né? E minha filha tinha que estudar, coitada, cara. Eu olho para trás e fico, coitada. Ficar na frente de um computador, que ela nunca tinha visto computador. De repente, ficar na frente de um computador 5 horas seguidas, tem que fazer lição todo dia. E você faz lição com a criança, é difícil demais, cara. Difícil demais. Daí eu me vi esse lado até um pouco ríspido, às vezes, sabe? De tentar exigir demais da criança, né? Então, eu vi minha mãe presente nesse momento, assim. Mas era isso, minha mãe muito exigente, muito séria, muito rigorosa, e meu pai mais brincalhão, mais divertido e tal. E meu pai influenciou muito até o meu futuro profissional, porque eu fui crescendo, fui jogador de basquete, com a minha altura, sempre fui o mais alto da classe, né? E até um certo preconceito em relação a isso eu sofri, né? Na nossa época não existia bullying. Então, eu era o poste, eu era o girafa, eu era tudo isso. O último da fila sempre, né? Porque existia aquela fila escolar. Mas depois que eu entrei pro esporte, isso ajudou muito. Porque aí eu vi a vantagem de ser alto. Como foi sua trajetória no esporte? Cara, foi
A partir acho que dos 10 anos, quando começam as competições escolares, assim, aí eu comecei a fazer parte da seleção de vôlei, de basquete, de handebol e de futebol do colégio, né, cara? E aí você começa a fazer sucesso no meio da garotada, né? Principalmente para mim no vôlei, no basquete e no handebol, que a altura é uma vantagem muito forte. E aí eu comecei a fazer parte da seleção e não sei o quê. Aí com 12 anos, eu lembro que despertou o interesse de um professor de educação física, que era técnico de um time de voleibol, de um clube também. Aí ele me falou, Júlio, vamos treinar? Você não quer treinar? Você não quer se desenvolver no vôlei e tal, não sei o quê? Eu falei, tá bom, eu vou ver como é que é. Então eu fui fazer um treino teste no clube, para o time de vôlei do clube, e de repente o técnico de basquete me viu treinando com aquela altura que eu tinha. Eu tenho essa altura desde que eu tenho 14 anos, cara. A mesma altura? A mesma altura. Qual que é essa altura? Pra galera ter noção. 1,94. 1,94 com 14 anos. Com 14 anos. Então chamava muita atenção. Muito. Aí ele, Júlio, vem treinar basquete. Você tá perdendo tempo no vôlei, vem jogar basquete. Aí eu fui. Aí joguei basquete por um clube, pro Atlético Ipiranga, depois joguei basquete pelo Paulistano, depois joguei basquete pelo Hebraica. E isso tudo federado, né? E isso com 16, 17 anos, cheguei até jogar profissional pelo Pinheiros. Só que com 16, 17 anos, eu era pivô e eu já tinha essa altura. E eu fui ficando, porque eu não cresci mais. A cara foi crescendo, foi... Profissional era a época que chegavam chegando os americanos no Brasil, e aí... 2,11. É isso, 2,11, 2,10. Então eu estava baixinho para ser pivô e não tinha habilidade suficiente, porque a habilidade você constrói, né, durante a tua carreira, para ser armador ou ala. Né? Então eu falei, cara, não deu. Não deu, eu vou ficar para trás. Né? E aí chegou a hora de você decidir, como eu estava 17 anos, eu falei assim, bom, ou agora eu invisto na carreira profissional ou invisto no esporte. No esporte eu acho que eu perdi tempo porque eu acabei ficando para trás na altura, né? Pelo menos no basquete. E eu comecei a estudar, eu estava estudando na época escola técnica em eletrônica, e porque eu tinha muita facilidade, eu gosto muito dessa área assim, então tinha que ter um estágio. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos, e aí trabalhar durante o dia e treinar durante tarde e noite, né? Porque o treino era intenso, profissional, né? Das 3 da tarde até as 11 da noite era treino, todos os dias, né? Eu falei, não dá, para conciliar não tá dando as duas coisas, né? E aí eu parei o basquete e continuei meu estágio. Antes de você falar da parte profissional, qual que foi a maior lição que você tirou assim do esporte, disciplina, cara. Disciplina. Disciplina é tudo, né, cara? Então, é difícil você ter disciplina com 10, 12 anos, né? Até com 14. Aí entra a adolescência, cara. Você tá... Aí dá uma caída mesmo, né? Então, e assim, mas por jogar basquete, treinar todos os dias, o treino me afastou de muitas coisas erradas que passam pela cabeça. Né? Então, é a fase que você queria experimentar bebida, experimentar droga, experimentar isso. Eu não podia. Eu estava treinando. Né? E se eu experimentasse, eu sabia que ia atrapalhar minha performance também. Então, para mim, a maior lição é disciplina e saber o que te faz bem, conhecer o teu corpo, o que te faz bem e o que te faz mal, assim, sabe? Maravilha. Aí depois você decidiu para continuar nos estudos? Aí abandonei esporte, pelo menos profissionalmente, né? E aí continuei os estudos, me formei em técnica eletrônica, vi que eletrônica não era para mim, acabei trabalhando, meu primeiro emprego foi consertando videocassete, né? Na época, fazia parte do estágio, vi que não era para mim isso. Aí não sabia o que fazer, fui fazer administração de empresas, porque quem não sabe muito o que quer, vai fazer administração de empresas. Mas sabe que eu acho que a administração de empresas é um curso que faz bem para todo mundo. Assim, fundamental, sabe? né, cara? Fundamental. Você quer ser médico? Quer? Faça administração de empresa também depois. Você quer ser um profissional liberal? Vai fazer administração, que te dá um senso de orientação e de organização fundamental, assim, sabe? E fui, de repente, o meu pai falou assim, o que você quer fazer agora? Eu falei assim, eu não sei, pai. Ele falou assim, você não quer fazer um estágio na indústria farmacêutica? Né? Na época, poxa, eu lembro direitinho os valores, que um estágio que eu fazia para se consertar de cassete, eu ganhava tipo R$200. Um estágio na indústria farmacêutica na época, eu ganhava R$1.600, né? E ainda tinha benefícios, vale isso, vale aquilo e tal. E foi assim que eu comecei. Aí a necessidade chamou, né? Pelo valor. Foi. E eu comecei a ser representante comercial da indústria farmacêutica, visitando os médicos, né? Aqueles que vocês veem entrando no consultório médico com pasta preta e tal, propagandista. E foi me despertando. Daí me interessei pelo marketing, e aí acabei sendo promovido um tempo depois no marketing também. E aí foi desde
2000... Faz tempo, hein? Mais de 25 anos atrás. É isso. É desde 97. 97. É isso aí. Caraca, aí desde então você tá nesse ramo. Desde então, a indústria farmacêutica me pegou, até porque hoje eu trabalho numa nicho na indústria farmacêutica de doenças raras e ultra raras, né? Sim. Então, eu consigo juntar o meu propósito pessoal junto com o propósito corporativo, que é ajudar as pessoas. Hoje eu vejo as medicações que a gente tem na indústria fazendo diferença na vida das pessoas realmente. Né? Diferente de uma... Não desmerecendo nada, tá? E nem comparando nada. Sim. É só o quanto eu vejo o impacto na vida de um paciente ou não. Então, diferente de uma diabetes, por exemplo, né, que produto para diabetes vende milhões de caixinhas. Que é recorrente também, né? E é muito prevalente, né? Assim, você é uma doença rara e ultra rara, a prevalência é baixíssima. Você vende poucas caixinhas, você sabe exatamente para quem você está vendendo, Sim. né? E um preço de altíssimo custo, O a ticket é medicação. bem mais alto, né? Até porque custa milhões para desenvolver um produto. Você paga milhões para desenvolver um produto para um público pequeno. Então, a unidade é muito mais alta, né, o valor. Oferta e demanda, né? Mas eu vejo a diferença que faz na vida das pessoas. Né? Eu vejo quantas vezes eu consegui salvar trabalhando na farmacêutica. Né? Então, para mim, eu consegui juntar os dois propósitos. Né? Que maravilha, tem sua experiência, enfim. E você faz muita caridade. Como começou essa história sua com caridade, com auxílio social, assim? Como começou, Igor. Na verdade, cara, eu tenho uma... Eu sou guiado muito... Você, até antes do podcast, a gente estava perguntando de livros, né? Você estava lendo alguma coisa agora e tal. Eu sou... Agora nem tanto pelo tempo, mas eu sou meio viciado em leitura espiritual, cara. De todos os níveis que você pode imaginar. Né? Então, eu não sou um teólogo, porque eu não tenho conhecimento profundo, mas eu já estudei sobre todas as religiões possíveis que você possa imaginar. E eu comecei a ler muito sobre o espiritismo de um autor chamado Robson Pinheiro, cara, que ele fala muito sobre as batalhas espirituais que ocorrem entre a escuridão e a luz, entre a caridade e a má índole, por aí. Né? E aí, eu estava viciado naquela época, isso foi em 2009, num do livro dele, que contava a história de Madre Teresa de Calcutá. A história dela em vida e a história dela espiritual depois também. E ela foi uma personalidade, assim, que realmente ela abdicou de muita coisa para ajudar. Em ajudar o próximo, caridade e tudo mais. Ela abdicou da vida dela para isso, né? E nesse momento me deu um estalo, assim, por que não? Né? Por que não experimentar isso? Né? E aconteceu uma fase de vida profissional, que era a minha primeira passagem profissional de liderança, assim, eu estava liderando times grandes, tal, pessoas. E eu estava com dificuldade de bater cota, bater meta, essa coisa toda. Então, eu fiz uma promessa, na época, a primeira vez foi assim, uma promessa que se eu conseguisse bater uma cota, eu ia doar 20, 30 cestas básicas, né, cara? E aí, graças a Deus, deu certo. Aquele mês eu consegui bater cota e eu lotei meu carro de 30 cestas básicas, cara. E eu parava na rua, quando eu via um carroceiro, via um morador de rua, via uma família debaixo do viaduto e tal, eu parava, descia do carro, entregava uma cesta básica e assim foi indo. E aí quem entrava no meu carro, via meu carro lotado de cesta básica. Mas, pô, que negócio é esse, Júlio? Né? Aí eu explicava, não, é que eu paro na rua para doar, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que as pessoas se interessam muito por isso. As pessoas, o interior de cada um, as pessoas querem fazer caridade, as pessoas querem fazer voluntariado. Né? Todo mundo sente essa necessidade. Só que a vida é tão louca que toma seu tempo, toma seu espaço e a dinâmica você não lembra de fazer. Sim. Mas quando você vê alguém fazendo, você quer fazer junto, você quer estar junto. E as pessoas que entravam no meu carro e viam cestas básicas falavam assim, Júlio, quando você for distribuir, me chama que eu vou junto com você. Eu falei, puxa, não tem essa de quando eu vou distribuir. Eu distribuo todo dia, cara. Tá aqui, eu paro e distribuo. Só que começou a ficar recorrente esse pedido das pessoas em, Júlio, me avisa que eu vou junto, me avisa que eu vou junto. Aí eu falei, quer saber, me deu um estalo assim, eu falei, vou experimentar. Aí meu lado marqueteiro veio, né, e falou assim, cara, eu vou criar um logo aqui, vou criar um nome, vou criar um website e vou tentar arriscar um dia, eu vou jogar na internet e vou jogar assim, ó, eu criei o Guardiões da Esperança, que hoje é uma ONG, né, mas na época não era só uma ideia.
E eu falei, ó, domingo que vem vamos entregar cestas básicas para os mais necessitados na rua, as pessoas carentes e tal. Quem quiser, últimas vagas para participar. Né? Mas não tinha, era eu e minha esposa. Um gatilho de... um gatilhozinho de escassez. Exato, é isso. Para gerar demanda, né? E aí, pô, no começo, 3 amigos meus escreveram. Falou, Júlio, eu quero participar. Dá tempo ainda? Eu falei, não, dá tempo. Vou abrir uma exceção. Não, pra você que é meu amigo, né? Aí, no primeiro domingo, fui eu, minha esposa e 3 amigos. A gente se reuniu, tinha muita cesta básica no carro, eles acabaram comprando e trazendo mais cesta básica, então a gente foi num lugar específico, que eu sabia que tinha muita família ali morando, e a gente distribuiu tudo ali. Cara, aquela sensação de vocês fazer o bem pro outro, assim, ela é contagiante demais, sabe? Cara. Libera sensações no teu corpo, libera alguma coisa que é inexplicável, assim, sabe? Então, eu vi que as pessoas, meus 3 amigos, voltaram para casa mais leves, assim, voltaram para casa falando sobre isso, né? E para mim foi um outro sentimento, assim, como eu já sabia como era o sentimento de ajudar o outro, para mim foi um outro sentimento, o sentimento de, cara, como é gostoso influenciar as pessoas pro bem, cara. Ajudar o outro. Exato. Eu falei assim, então eu vou começar a tentar fazer mais isso. E aí o Guardiões da Esperança virou uma coisa recorrente. Então, uma vez por mês, aí eu comecei a fazer de domingo isso. Sim. Aí eu fui frequentar outras 2 ONGs para ver o trabalho dos caras, fui aprender a profissionalizar isso. E aí eu vi como fazer uma ação de distribuição de alimento, distribuição de roupa e tal. Aprendi, voltei para casa e falei para Ana Paula assim, vamos fazer dessa forma? Eu falei, vamos. Assim, eu tô com você, o que você quiser fazer, a gente faz junto. E aí o Guardiões da Esperança virou uma ONG mesmo em 2010. E aí eu comecei a cada vez fazer mais profissional a coisa, e o domingo sempre com lugar específico, ó, tem tal lugar, quem quiser, com esses gatilhos todos de demanda, de gerar escassez e tudo mais. Sim. E foi 5 pessoas, 10 pessoas, 15, 30 pessoas, tal. Tanto que, para mim, se eu tiver que dar um mote para o Guardiões da Esperança hoje, é esse. Pessoalmente, é mobilizar pessoas por um mundo melhor ou mobilizar o mundo por pessoas melhores. Que maravilha. Porque eu consigo, através dos Guardiões, tirar as pessoas de casa. Até então, hoje já fazem mais de 10 anos, né? 13 anos. 14 anos agora. Tirar as pessoas, então, de um domingo, para ficar o domingo inteiro preparando um sanduíche de mortadela que a gente faz, preparando refrigerante, suco, preparando roupa usada, separando a roupa usada, dobrando, tal. Sai de lá, vamos para a rua, vamos para o centro da cidade distribuir, e a gente fica horas lá distribuindo, conversando com os moradores de rua, conversando com as pessoas que precisam, tudo mais, dando não só alimento e roupa e bebida, mas dando atenção, dando um pouco de carinho, tudo mais. Pô, é um domingo inteiro. Sim. Que eu tirei 30 pessoas de casa, famílias, que trazem os filhos, inclusive, para fazer isso, sabe? Então, para mim, gera uma responsabilidade muito forte, porque não é fácil, eu tenho que preparar tudo Sim. antes, então, às vezes, é noite não dormida para ficar preparando isso, tudo mais. Mas é tão prazeroso ver as pessoas reunidas para fazerem o bem, que me motiva sempre a continuar, sabe? Eu já pensei em parar várias vezes. Pensei em parar por demandas profissionais, por demandas familiares. Às vezes eu dei um tempo por não fazer, porque eu também já tentei delegar para outras pessoas fazerem, mas não adianta, o sonho é meu. A iniciativa foi minha. Exato. Ninguém vai fazer como eu gostaria que fizesse. Né? Agora eu acho que o grupo está numa maturidade tão forte que eu consigo já não participar sempre. Uma ou outra não participar. Mas hoje eu consigo, mas já tentei, mas não dá certo, aí eu voltava. Né? E engraçado que sempre que eu tentava parar, eu falava, não, chega, tô cansado. Acontece alguma coisa que não me faz parar. Por exemplo, eu lembro que algumas vezes que eu tentei parar, de repente alguém vem do nada e fala assim, Júlio, o trabalho que você faz é tão lindo, eu depositei R$3.000 na sua conta para pagar a próxima ação, pra você comprar as coisas que precisa. Eu falei, porra. Não ia ter próxima ação, agora vai ter. Agora eu tenho que fazer para gastar o dinheiro da pessoa, porque não vou ficar comigo o dinheiro, eu vou devolver para a pessoa. Né, cara? Um do nada meio espiritual, né? Não, total. Coisas inexplicáveis, né? Eu não acredito em coincidência, tá? Então, assim, eu sei que tudo acontece por um motivo. Estamos na mesma mesa aqui, pensamos a mesma coisa. Mas não tem outra palavra, é coincidência, né? Acontece alguma coisa que não me deixa parar, né?
E aí foi crescendo o Guardiões da Esperança, e aí hoje a gente faz à noite, isso eu trabalho noturno. Uma vez por mês a gente vai nas ruas no centro da cidade, fazer esse tipo de trabalho para ajudar morador de rua. A gente ajuda também financeiramente e algumas ações que a gente fazia, que agora infelizmente fechou, mas é um centro que a gente sustentou durante muito tempo também, que é um centro de senhoras carentes, né? Um asilo de senhoras carentes, que era o Lar das Mãezinhas. Fofas demais, a gente fazia, de repente, festa junina para elas, levava bingo, tocar alguma coisa e tal. A gente ajuda financeiramente em um centro de animais abandonados também, que eles recolhem das ruas para cuidar. E também, geralmente, Dia das Crianças e Natal, a gente faz algumas festas no CCAs. No CCA. Né? Casa da Criança e Adolescente. Exato, que são crianças que têm família, têm tudo isso, mas passam os dias lá. Né? Então, a gente aluga brinquedos infláveis, leva lá, faz churrasco para ele, dá presente, Dia das Crianças, presente de Natal, leva Pai Noel, tudo mais, para proporcionar um dia diferente para as crianças. Sabe? Faz parte de mudar um pouco o futuro delas também, naquela conversa que a gente tem com elas ali. Impacta de alguma forma. E é tão lindo, sabe? Às vezes a gente encontra algumas raridades, né, nas crianças ali, assim, né? Como todo lugar, tem todo tipo de criança. Sim. Né? Mas às vezes a gente encontra... tio, você sabe que eu estava falando com a minha mãe? Porque eu tenho um irmão que está preso, um tio que morreu assassinado, o outro é bandido, tal. Mas eu estava falando com a minha mãe que meu sonho é, quando eu crescer, ter um restaurante. E no meu restaurante, eu sempre vou deixar 3 mesas lá disponíveis para quem não tem o que comer, sentar lá para poder comer de graça, sabe? Cara, isso vale tudo, sabe? Sim. Isso já vale a preocupação de semana organizando aquela festa, tudo. Sim. A gente vai nas ruas às vezes, cara, e várias vezes você vai conversar com alguém, a pessoa tá lá, caída, nem levanta para pegar comida, mas você vai lá, senta do lado, entrega, tal, conversa. Eu tava até rezando para Deus que eu pensei em me suicidar hoje e eu falei, Deus, se não for para me matar, manda um anjo na minha vida para mudar de ideia, né? E vocês estão aqui hoje, então eu tô vendo que vocês são o anjo que Deus mandou na minha vida e tal. Então, beleza. O nosso tipo de trabalho, eu recebo muitas críticas, tá, Igor? Porque a crítica que eu recebo é assim, por causa de vocês que esses caras não saem das ruas. É vocês que alimentam o centro da cidade tá feio desse jeito porque eles não saem da rua por causa de vocês. Não sei, pode ser, né? Mas eu acho que a gente consegue salvar tantas vidas também, né? E eu já me questionei, sabe, será que eles têm razão? Quem critica, né? Eu fui conversar com outros donos de ONG que têm um trabalho mais sustentável. O meu não é sustentável. Eu seco gelo. Eu apago incêndio só. E eles me falaram isso. Eu falei, Júlio, se não tivesse ONGs como a sua, que faz esse tipo de trabalho do sopão, levar sanduíche e tudo mais nas ruas, para secar gelo, eles não teriam motivação suficiente para chegar na minha ONG e fazer o meu trabalho para aprender um curso profissionalizante, aprender a ler e escrever, a tentar mudar de vida. Então, vocês fazem um trabalho sujo necessário para que alguns ali se motivem a mudar a história deles. É um trabalho de entrada, né? Eu não lembro muito bem, eu não sou muito boa de memória, né? Mas eu lembro mais ou menos, eu acho que foi em um livro que eu li, que falava mais ou menos assim, você tá jogando a casquinha de siri de novo pro mar, né? Do que adianta? Vai voltar um tanto de volta, né? E aí a pessoa falava assim, se eu salvar pra mim já basta. É isso. E é exatamente isso o seu trabalho. A Maria Teresa tem uma frase dela que é exatamente essa. Ela fala o seguinte, que por mais que você faça seja uma gota no oceano, o oceano é feito de gotas. Então, não menospreze essa gota que você faz, entendeu? Sim. Essa é uma frase da Madre Teresa que eu peguei nos livros delas que eu li e é fantástico, assim, sabe? E eu acredito muito também que existe uma batalha espiritual sendo travada a todo momento, entre o bem e o mal, assim. Tanto que, muitas vezes, as pessoas falam assim, Júlio, quando que é a próxima ação? Quando é a próxima ação? Eu falo, tal dia, tal horário. Tá bom, então eu vou. Umas 70 pessoas me falam que vão. Acabam indo 20. As outras 50... não é porque não quiseram ir. É porque aconteceu alguma coisa que a pessoa não vai. Mas é coisa mínima às vezes, Igor. Sim. Sabe? Putz, é que amanhã eu vou ter uma reunião cedo e então eu quero dormir cedo hoje. Tá? Beleza. Perdi o horário. Ninguém te obriga. Perdeu o horário. Então, a todo momento você é estimulado a não fazer o bem, cara. Sim, com certeza.
poucas pessoas ou poucos acontecimentos te estimulam a fazer o bem. Às vezes a pessoa está indo para lá, já aconteceu, de furar o pneu. Muitos desistem e voltam para casa. Outros já aconteceram isso, consertaram o pneu e foram. Então, essa batalha, eu falei da batalha espiritual porque eu acho que a todo momento algo vai tentar te impedir de fazer isso. Com certeza. E algo vai tentar te estimular a fazer isso. Aí você tem que tentar ouvir os dois lados, porque se deixar de ouvir um lado, você não vai conseguir. Eu vejo você um cara de muita fé. Você é muito apegado a essa questão espiritual. Qual que é a importância disso na sua vida, Júlio? Aí agora é difícil. Mas, assim, apesar de você perceber isso, eu estou falando muito, tocando muito nesse assunto aqui, mas eu não promovo muito isso, sabe? Porque eu costumo respeitar muito, e religião é uma coisa delicada. Sim, né? Mas eu me considero um cara hoje espiritualista. Sim. Eu sou formado, eu sou cristão, né? Fiz catequese, primeira comunhão, tudo mais. Mas já frequentei de todos os tipos de religião que você pode imaginar, até para aprender o lado bom de cada um delas. Né? A fé, para mim, vem muito nisso de você acreditar em algo maior, que mesmo que você não entenda, está lá para te mover. Esse algo maior pode ser o que for. Em cada religião é uma coisa diferente da outra. Mas esse algo maior existe. E eu acredito nesse algo maior. Se eu acredito nesse algo maior, e acredito que existe um planejamento para tudo, do porquê eu estou aqui, na minha missão de vida, essa fé para mim foi importantíssima para não me tirar do trilho, entendeu? Então, para mim, a fé é isso, é acreditar que eu estou aqui por um motivo específico, que eu tenho que fazer algumas coisas específicas e eu vou atrás de cumprir isso. Exato. Porque existe algo maior que exige isso de mim. Perfeito. E para mim, a fé é isso, sabe? Vai te dar uma direção. É acreditar naquilo que você não vê. Sim. E não consegue explicar. Exato. Que maravilha. Que maravilha. Bom, mais alguma dúvida sobre o nosso querido Júlio? Nossa, eu acho popularmente Julião. Falou tanta coisa, assim, que é um processo, né? E eu fico aqui pensando em cada ponto que você tocou aqui, que você trouxe da sua vivência. Eu fui acessando a minha história, a minha vivência. Não sei se você sabe, mas eu sou fisioterapeuta. O Igor me falou. E quando você falou também do seu filho, vou dar um resumo aqui, tá? Quando você falou do seu filho lá, eu já fui acessar a minha experiência de estágio que eu tive no Manel UTI. E me marcou muito um bebê lá também. Então, escutando a sua história, remeteu uma experiência minha, e era como se eu estivesse vendo seu filho ali naquele momento, que era um bebezinho. Eu sou muito ligada com criança também, né? Então, é uma história, assim, que mexe comigo. Embora eu não seja mãe, sou só tia de dois aliás, da Eloy e do Enzo. E foi remetendo, toda a sua história foi remetendo uma lembrança minha, assim. Então, causou um impacto muito grande. Essa parte da ONG também que você tem hoje é uma coisa que eu estava até conversando, né? A gente conversando em off. Tem um projeto que a gente está pensando já em começar a fazer também, mas também ligado com crianças. Então, essa sua história, ela só faz a gente, e talvez por uma questão espiritual, uma mensagem nada direcionada, né? Porque você nem sabia disso, mas faz a gente ligar alguns pontos que talvez estava faltando conectar. Então, eu agradeço por você... Você sabe que algumas pessoas as mais próximas, assim, acabam abrindo isso pra mim, assim, né? Elas falam assim, pô, Júlio, dá vergonha, sabia? Eu falo, do que, cara? Pô, você é presidente de empresa, sempre foi diretor de empresa, tal, deve ter sua agenda lotada de coisa, e mesmo assim você tira tempo pra organizar, pra fazer, pra ir, não sei o quê. E às vezes, cara, eu tô cansado, eu tenho vontade de fazer, eu quero, mas, cara, não me motiva, não consigo ir. Quando eu vejo você fazendo, me dá vergonha, né? E por isso, às vezes, que eu faço questão de tirar muita foto nas ações que a gente faz e publicar as fotos, assim. Recebo crítica também, às vezes, porque dizem assim, não, a caridade, ela é anônima. A caridade, ela não deve ser promovida. Eu falo, tá bom, não estou promovendo a caridade. Só que eu tenho consciência que, promovendo o trabalho que a ONG faz, eu vou atrair mais pessoas para a ONG. Sim. Exato.
E todo mundo tem vaidade, cara. Todo mundo. Quem é que não gosta de se ver na foto do canal, da conta da ONG, fazendo a caridade? Sim. Todo mundo gosta, cara. Não adianta. E é até um incentivo para continuar, inclusive. Exato. Então, assim... e aí esses amigos me falam assim, Júlio, você tem noção de quantas vidas você já impactou e quantas vidas você já mudou de pessoas próximas a você? Porque é engraçado, hoje minha ONG, hoje ela é 80% dos voluntários são da indústria farmacêutica. Por quê? Porque as empresas que eu vou passando, as pessoas vão se interessando e vêm frequentar e ficam. Né? Então hoje tem pessoas lá que estavam na empresa 10 anos atrás que eu estava e estão até hoje participando. Então tem um pouco disso, de você... através do exemplo, você inspirar e motivar pessoas a mudarem também. Sim. Né? Então, eu acho que o meu trabalho na ONG, ele tem uma ação específica com aquelas pessoas que a gente está ajudando na rua, mas ele é muito maior que isso. Ele é o objetivo é transformar as pessoas. Que também é o meu objetivo como profissional nas empresas que eu liderei, nos times que eu liderei, que é ajudar as pessoas a mudarem, se transformarem, a se desenvolverem como pessoas, como profissionais, como tudo. Então, hoje eu consigo juntar tudo, esse quebra-cabeça da vida, assim. Eu consigo juntar o quebra-cabeça das peças profissionais, as peças familiares, as peças espirituais, as peças pessoais, no mesmo quebra-cabeça, assim, sabe? Um ponto importante também é que, assim, você acredita no ser humano. Muito. Independente da condição que ele tem ali naquele momento, né? E muitas outras pessoas já desistiram, né? E talvez desistiram deles mesmos, né? E por isso não ajuda os outros, né? Os demais. Pode ser. Acreditar no ser humano, até estava vendo um que você falou isso também, né? Que você gosta muito de acreditar no ser humano. Cara, assim, eu gosto de escutar as histórias, né? Dificilmente você vai me ver duelando argumentos para eu ter razão, tal. Pelo contrário, eu gosto de escutar muito o ponto de vista dos outros para aprender com isso. E com isso você aprende o que motiva aquela pessoa. E o que motiva aquela pessoa é o gatilho necessário para transformar a vida daquela pessoa. Seja no profissional, onde uma pessoa da minha equipe está passando por alguma dificuldade, ou tem algum entrave ali, você tem que descobrir o gatilho da pessoa para ajudar aquela pessoa a se desenvolver e mudar de vida, ou um gatilho do morador de rua. Por que ele está ali? Ou qual é o gatilho dele para tentar mudar de vida? Né? Alguns casos a gente conseguiu, né? De voltar. A maioria vem de fora de São Paulo, né? E alguns casos a gente conseguiu já descobrir o gatilho da pessoa, que era uma briga familiar, porque bebia muito e foi expulso de casa, tal. Mas você gostaria de voltar? Gostaria. Se eu te ajudar, você vai voltar para sua casa? Não, eu prometo. Então a gente foi atrás, foi descobrir onde é aquela família, pagou um hotel, comprou roupa para a pessoa, pagamos o ônibus para a pessoa voltar para... Então, a gente tem que tentar descobrir, né? E acreditar, né? Outras verdades também no mundo da caridade são essas, né? Fazer o bem sem olhar quem. Então, não importa se a pessoa vai estar ali e vai receber mal o que você está fazendo. O receber mal é da parte dela. O fazer bem é da minha parte. Então, eu vou fazer a minha parte. Né? E é exatamente como você falou. Eu acredito que todos nós temos um gatilho. Todos. Né? E às vezes essas pessoas que não têm as condições que as outras pessoas criticam, né? O gatilho fizeram com que elas estivessem ali naquele momento. Mas enquanto pessoas estiverem instigando, falando, tendo argumentos negativos, aquelas pessoas elas não vão ter a transformação. Pelo contrário. Agora, quando encontra pessoas assim como você e como outras várias pessoas, né? Vamos acreditar que sim. Tem bastante gente. Tem bastante gente que está fazendo isso, né? Contribuindo para o bem. Elas veem uma luz no fim do túnel, né? E se a gente quer promover essa transformação, tirar as pessoas da rua, precisa mostrar. Porque, às vezes, elas não estão enxergando, de fato, qual que é a solução para a vida delas. Qual que é o caminho que elas têm que seguir. Porque elas não têm opção. Não tem uma pessoa que fala assim, o que você acha dessa outra opção, além dessa daqui que você está hoje? É óbvio que ela vai escolher a melhor. É lógico. Só que não tem a oportunidade, às vezes, né? Você vai encontrar centenas de pessoas que vão te ajudar a te derrubar. E pouquíssimas que vão estender a mão para te levantar. Com certeza. A vida é assim. Sim. Infelizmente, a vida é assim. Eu tenho que tentar angariar cada vez mais pessoas para ajudar os outros a levantar.
E você é uma pessoa forte pra isso, né? Forte, eu digo mental, não é Físico questão também, estrutura. eu Eu tenho um bom já personal, viu? Eu argumentando. tenho um bom personal. Tô nem falando de estrutura física, é o mental mesmo. Não, né? o mental é o mais difícil de tudo. É o mais difícil. Tantas e tantas vezes que eu vou pra ação, porque eu vou pras ruas, que eu não tava querendo ir. Porque eu tinha outra coisa pra fazer, que eu tinha outra preocupação e tal, mas, cara, você tem que estar ali. Ou você acredita naquilo que você faz, ou você não acredita. E pensando nisso, falando já do mental, você consegue se desligar? Por exemplo, você vai na rua, você escuta história de pessoas que talvez hoje talvez não, certeza, não deve ter nada a ver com a realidade que você tem hoje, mas você fica comovido com a história que você escutou, com o cenário que você consegue se desligar quando você volta para casa? Quando eu volto para casa? Uhum. Não, eu consigo me desligar no sentido de não deixar aquela história da pessoa influenciar o meu dia a dia. Exato. Mas é impossível se desligar daquilo que você acabou de fazer. Uhum. Eu volto para casa muito mais grato por tudo que eu tenho, muito mais leve, agradecendo cada coisinha, deixando de reclamar, porque a gente tem uma tendência a reclamar por besteira, né? E quando você está na rua ali, você vê o que é problema de verdade. Então, aquilo me impacta de um jeito que eu não me desligo. Eu fico nesse êxtase durante alguns dias, entendeu? Depois você cai na rotina, não adianta. Você cai na rotina e volta a ser reclamando de besteira, né? Deixando de ser grato por algumas coisas e tal. Mas eu não me desligo daquilo que eu fiz. Mas das histórias eu me desligo. Me desligo porque nas primeiras vezes não, tá, Arina? Mas mas acaba... são mais de 10 anos fazendo isso, né? Então, você acaba se habituando a ouvir e voltar para casa sem se impactar com isso. Acho que é uma boa dica para as pessoas, né? Quer parar um pouquinho de reclamar? Contribui com o próximo que está um nível... Não é que um nível, né? Mas está em uma condição diferente da sua, Eles estão no né? fundo do poço. Eles não têm o que fazer mais. Se a pessoa está ali, é porque realmente não tem mais o que fazer na vida. E eu sempre falo para quem começa a querer se interessar em participar, eu falo assim, vai um dia. Uma coisa eu te garanto, você vai voltar para casa outra pessoa. Sim. Você pode não gostar, você pode ter medo, você pode ter... Receio. Tudo bem, você não volta mais. Mas que você vai voltar para casa e vai ficar alguns dias refletindo sobre aquilo que você é e aquilo que você tem, isso te garanto que você vai. Com certeza. Mas eu acho que o maior problema das pessoas é que elas querem controlar o incontrolável. E o que é controlável para ela, tipo assim, pô, eu posso fazer tal coisa. Elas não conseguem dar esse passo que é controlável. E aí quando vê o incontrolável, ela, tá vendo, aconteceu isso. Mas isso ela não controla. E aí isso, a falta de atitude, vários outros problemas acontecem. E aí isso impede também de... Acontece vários obstáculos para a pessoa não fazer. Entendeu? Acho que isso é o maior. Julião, pra gente, já estamos indo pros nossos finalmente. Você tem uma mensagem, se você tivesse que escrever essa mensagem para quase 8 bilhões de pessoas aí, qual mensagem você deixaria para o mundo, assim? Cara, aí eu vou pegar um pouco... Que é uma coisa que eu sempre acreditei, mas eu gostei quando você me falou hoje de manhã do Ícaro, sabe? Assim, deixe o seu legado. Se preocupe em deixar o seu legado. E que não existe legado sem família, cara. Perfeito. Para mim é isso. Para mim ele completou muito aquilo que eu acredito. Então, se preocupe em deixar seu legado. Isso é fundamental. Porque tem muita gente que não sabe até hoje qual é a sua missão de vida. E é difícil encontrar. É difícil ter certeza qual é a sua missão na vida. Então, busque isso. Busque encontrar a sua missão de vida. Quando encontrar, faça algo com isso. Deixando seu legado. Mas que não existe legado sem família. Maravilha. Nossa, mensagem bem impactante, né? Muito bom. Julião, agora olhando para essa câmera aqui, ó, deixa suas redes sociais da ONG também pra galera... Guardiões da Esperança, tem canal no Instagram e tem website. A gente promove sempre as ações que a gente faz do Guardiões da Esperança no canal do Instagram, principalmente. Quem quiser participar, tem meus contatos lá também e eu acabo incluindo no grupo de WhatsApp nosso também. Júlio Ávila no LinkedIn, Júlio Ávila no Instagram também. Tá? Então, fiquem à vontade para participar e me seguir lá. Júlio, muito obrigada pela participação, por compartilhar a sua história conosco. Foi de grande valia, de verdade. Demais. Obrigado a vocês pelo convite. Estou realmente em êxtase saindo daqui feliz. Foi sensacional.
Galera, esse foi o nosso Pode Desconstruir. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, Pode Desconstruir. No YouTube, se inscreva no canal. Ative o sininho também para as notificações. Me siga no meu Instagram pessoal, igor.souza.ufc. E Aline Brito... Não, Aline Brito sou eu. Na rede social é a.Line Brito. Eu preciso ainda, né, fechar Ensaiar isso daqui. Ensaiar mais. Gente, muito obrigada e a gente se vê no próximo podcast. Maravilha. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.